E aí, pessoal, aqui é o Israel, movimento de reflexões na palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, o oitavo estudo hoje, que fala sobre o milênio, né? Naquele período nós estudamos o estudo passado sobre a volta de Jesus. E nós vimos lá já, né? Fala do milênio. Aliás, depois da volta de Jesus ali. Então hoje nós vamos trabalhar mais o que vai ser esse milênio, esse período aí que faz separação entre as duas ressurreições, né? A dos justos e a dos ímpios, né? Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo? E quanto tempo permanecerão ali? Apocalipse 20 verso 6. Nós vimos lá, mas vamos ver de novo, né? Se para você que não viu, vai ver agora. Apocalipse 20, o verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui, olha a contagem de tempo, 1000 anos, né? O milênio. Então é que faz separação entre os salvos e os que se perderam para a segunda ressurreição. A gente vai ver um pouquinho hoje, né? O que os salvos farão no céu durante 1000 anos? Está aqui uma pergunta muito boa, né? Porque muitos pensam assim, né? Poxa, eu vou ficar lá no céu fazendo o quê? Não fazer nada e tal. Até tem gente que fala assim que vai ser muito tedioso, né? Mas será? Apocalipse 20, verso 4. Nós já estamos no 20, é só subir um pouquinho no verso 4. Vi também tronos, e nesses se sentaram-se aqueles a quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente vê, né, que aqui vi também tronos, e nesses sentaram aqueles quais por dar autoridade de julgar. Então, uma das coisas que vão fazer lá no céu é o julgamento, mas não assim que a gente vai julgar conforme Deus, né? E porque nós não somos capazes disso, mas pelo nosso próprio exemplo, nosso testemunho de que somos vencedores, aqui fala, né? Daqueles que nesses sentaram aqueles do quais poderam autoridade de julgar e as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam. Não foram vencedores, né? Nós vamos ver isso aí da besta, que é a marca da besta, mas então eles foram vencedores. Então, eles fazem lá no céu, então a gente fazer esse julgamento, mas é pelo nosso exemplo de vencedores. Então nós vamos servir ali de exemplo de como foi possível vencer, né? Porque alguém vai falar, mas não era possível, não sei, ou era muito difícil e tal. Até mesmo o inimigo já colocou que é impossível obedecer à lei de Deus, né? Mas por nós mesmos é impossível, mas por Cristo é possível. Então é importante saber disso, né? Coríntios 6:2. Coríntios 6, o verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, só é acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Então, que mais uma vez falando aqui, olha o que os santos vão estar fazendo lá, né? Como ficará a terra durante esse período? Né? Alguns que podem dizer, teorias por aí, né, que depois que Jesus voltar ainda vai ter como ter vida aqui na Terra, mas como vai ser? O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala que algum vai ficar aqui vagando e tal, né? Mas vamos ver aqui. Está em Jeremias 4, 23 a 26. Jeremias. Olha o estado que vai ficar a Terra aqui depois da volta de Jesus, porque como nós dizemos, né? A volta de Jesus vem com glória e majestade, e para aqueles que se perderem, vai vir como fogo, destruindo tudo, né? E sem contar que nós estudamos sobre as 7 últimas pragas, mas as pragas também, tem uma praga lá que quando ela cair, rochas caindo, destruirá, vai ter terremoto, enfim, vai ter muita coisa, né? Então já vai destruir ali nisso aí. Mas olha o estado que vai ficar a Terra, e depois do milênio, né? Aliás, no milênio, melhor dizendo, né? E depois, porque é a consequência que já ficou, mas durante o milênio, olha só.
Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não havia luz. Então, vai ficar um abismo, as trevas aqui, sem forma, vazio, e conforme era no princípio, né? Só que vai ficar pior, vai ficar tudo destruído, né? Então não tem como haver vida ali, não tem como, não tem nada, não tem árvore, não tem céu, não tem nada, tá tudo com caos, né? Olhei para os montes e sei que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra era que a terra que fértil era um deserto. A terra que era fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da tua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não os sumirei de todo. Então, a gente vê aqui, olha o estado da terra. Tem como haver vida? Não. Vai estar uma destruição total. Vai estar alguns dizem, né, que vai estar de cabeça para baixo, né, como um liquidificador. Então a gente vê que realmente os eventos que antecedem a volta de Jesus vai acabar com essa terra. Não vai ter como haver a vida aqui. Mas aqui fala também que não destruirá de todas. Ela vai estar aqui como um caos, mas depois Jesus vai vir e restaurar. Isso aí já é assunto para um outro estudo, né? E 25:33, aqui em Jeremias mesmo vai falar mais um pouco. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma extremidade da terra e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Então a gente vê aqui, né, que vai estar tudo aí como esterco sobre a terra, né? Que tristeza, né, para aqueles que se perderem, né. Mas lembrando, isso são para se perderem, aqueles que quiseram rejeitar a graça de Cristo, né. Então por isso eles estão sofrendo essas consequências. Sempre é bom frisar isso, né, porque dá a impressão que são os coitados, mas não é, que eles não quiseram aceitar Jesus e ali é sua libertação, né? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, de 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo e fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vê aqui a situação, né? Quem ficará aqui na terra? É o próprio Satanás. Aí ele vai contemplar tudo o que ele quis. Esse foi o que ele conquistou através do egoísmo dele, né? Aqui fala, Apocalipse é um livro simbólico, fala aqui de correntes, mas na verdade essas correntes são uma cadeia de circunstâncias, por não haver mais quem ele tentar. As pessoas morreram, os salvos estão lá no céu com Cristo, os mortos que não se salvaram estão lá, não ressuscitaram, e os que estavam vivos morreram também pelo evento da volta de Jesus, e agora eles ficam aí, contemplando, e ele fica aí, ele e seus anjos, ali, o caos, a destruição. Eu acho que isso é a minha visão, não sei, mas com certeza para ele contemplar o que o egoísmo, o que ele buscou, né? O que o egoísmo traz, o que a maldade traz, só traz essas consequências ruins, né? E ele fica ali agora 1000 anos para ele pensar no que ele fez ali, né? Então ele está preso, mas por uma cadeia de circunstâncias, porque não tem ninguém vivo, que ele é o acusador, ele gosta de acusar, ele gosta de fazer maldade e não tem mais ninguém para ele fazer a sua... Acabou ali seu reinado, ali, digamos assim, né? De fazer ali as suas articulações, fazer ali os homens pecarem. Então é um castigo muito grande para ele, né? Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Então aí é um detalhe, né? Tem esse período aí, mas dá a impressão que ele ficou, ele se livrou da condenação aí, né? Que ele ficou ali, mas, né? Mas vamos ver aqui. Apocalipse 25:7 diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos.
Então os restantes dos mortos não reviveram até se completasse 1000 anos. Então olha só a diferença aqui. Esta é a primeira ressurreição. Os salvos estão lá e os restantes estão ali até completar os 1000 anos. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora olha o verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, então acabou os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E aqui o verso 8 explica já aquilo que eu falei antes. Ó. E sairá a seduzir as nações, as 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. Então a gente vê aqui que por que ele está solto dessa prisão? Porque agora é a ressurreição dos ímpios, que é para destruição, e agora ele tem que enfrentar. Então, inclusive ele vai seduzir os chefes deles, governantes da terra, já se imagina. Porque que nem os salvos ressuscitam no corpo glorioso, perfeito, sem doença, perfeito, como era, né? É assim, como era no princípio, saudável. Agora já os ímpios não, se é doente, é doente, se é sem perna, perna. Mas imagina aqueles líderes lá, terríveis para o mal, e agora passa a, recitar. Vai estar melhor? Lógico que não, vai estar pior, imagina então, né? Então eles vão estar aí, é, furiosos, né? Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, verso 2. E diz assim: ó, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o verso 10 agora. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O verso 10 que eu estou lendo. Onde já não encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Então a gente vê aqui que após ali o milênio é a ressurreição dos ímpios, mas para a condenação. E aqui a condenação do próprio inimigo, né, vai ser lançado dentro do lago de fogo, que Deus vai queimar ele ali, né, e aí ele vai perecer ali. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, verso 9. Então, ó, marcharam então pela superfície da terra e saíram do acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu já consumiu. Então, desce a nova Jerusalém. Aliás, Mateus 25, 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então você vê esse fogo aí, o fogo eterno, não era para ser para os ímpios, não era para o diabo e seus anjos, mas os ímpios não quiseram abandonar os seus pecados, então serão queimados também, né? Então fica assim, após a segunda vinda de Cristo, iniciou o milênio. Durante esse período os salvos estarão no céu, a terra ficará sem forma e vazia, não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém desce para a terra e com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas então serão todos queimados com fogo e enxofre. Então, aí está a grande promessa para nós, né, que o mal, por fim, vai ser eliminado. Aí depois vem aí a gente vai ver o novo estudo, que é a Nova Jerusalém, né, e os salvos, como vão ficar ali, novo céu, nova terra ali, né. Mas um estudo para frente a gente vai ver ainda. Então, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Não deixe de inscrever aí no canal, não deixe de participar com a gente aí. Vamos estudar juntos essa palavra e Deus abençoe. Obrigado, hein.